Olá pessoal do canal Seu Novo Carrinho. No vídeo de hoje eu vou trazer 10 dicas sobre placas de sinalização de trânsito. Essas dicas servem para vocês que estão querendo se reciclar, relembrar algumas placas curiosas que não são muito usuais ou que deixam alguma dúvida por sua semelhança. E também para quem está se preparando para simulado do Detran. Vamos lá? Aproveite pessoal, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para receber novidades e curte aí se você gostou do vídeo. Nossa primeira dica é essa placa, que não é muito usual, se você já viu, conta aí na descrição. Ela parece um símbolo de menos, o hífen, o que é isso aí? Essa placa é a R21, tem esse código, no Código de Trânsito Brasileiro, e mostra que a parada é obrigatória, pois existe uma presença de uma repartição alfandegária logo à frente. Como essa placa não é muito usual, tem uma indicação para colocar o termo alfândega e logo em seguida a placa pare. A segunda placa, pelo diagrama, dá para entender que é um pneu concorrente, mas muita gente não sabe. Essa placa é o uso obrigatório de corrente no par das rodas motrizes da tração do carro. Então, ela torna obrigatório o uso dessas correntes porque o terreno pode ter muita lama, ser escorregadio e até mesmo presença de neve. A terceira dica é uma placa curiosa, eu nunca vi, só mesmo na sinalização do Código de Trânsito Brasileiro, e ela mostra uma proibição, que é o trânsito de carros de mão. É proibido esse trânsito em vias, pistas e faixas. Tá vendo aí, pessoal? Então, se você vê uma plaquinha dessa, qualquer uma placa cortada, ela indica a proibição do que está apresentando na ilustração. A quarta dica de hoje, ela é bem interessante porque muita gente conhece essa placa de proibido estacionar, mas ela não sabe exatamente o dever que tem. Por exemplo, se você ficar dentro do carro, por mais que o carro esteja até ligado, você pode ser multado se não estiver acontecendo o embarque ou desembarque de passageiros. Então, naquela via, você só pode parar o carro se for para descer algum passageiro ou você for embarcar algum passageiro, tá bom? Então, de jeito nenhum, fique parado com o carro ligado ou desligado, achando que você está obedecendo à legislação, pois você vai ser multado. E a quinta dica é complementar essa, é de proibido parar e estacionar. Então, quando tiver uma placa dessa, nem parar para a pessoa desembarcar, você vai poder. Então, tem muita gente que confunde a quarta dica com a quinta, acreditando que pode ficar dentro do carro quando tiver proibido parar e que nessa placa proibido parar, estacionar, pode parar só para desembarque. Se você parar somente para desembarque com uma placa dessa aí, com certeza você pode também ser multado, tá bom? Vamos agora para a sexta dica com placas de advertência. Elas são amarelas e representam que existe um perigo à frente, para você ter atenção. Você conhece essa placa? Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Tem também junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Bom, ela é um pouco esquisita, mas você com certeza conhece a placa de código A6, cruzamento de vias. Observando essas três placas, você pode perceber que elas têm algo em comum, tem cruzamento de vias, só que na primeira e na segunda essas vias estão deslocadas. Primeiro você tem um cruzamento à esquerda e em seguida à direita. E temos mais placas parecidas com essas. Por exemplo, a via lateral à esquerda, a via lateral à direita e o interseção em T, que é o entroncamento, a placa de código A8. É importante observar essas placas, pois representam bastante perigo e quando tem essa sinalização, você pode obedecer um sentido, né? Você está vendo o carrinho, observando sempre o seu lado esquerdo do carro que vem no outro sentido. Caso não tenha sinalização, vale a regra do lado direito. Você tem que ficar muito atento e observar o Código de Trânsito Brasileiro que traz essas informações.
A sétima dica, também relacionada à sinalização de segurança de trânsito amarela, parece com a anterior e está relacionada à confluência à esquerda, código 13A, e confluência à direita. Temos placas similares e que podem confundir, que seria o entroncamento oblíquo à esquerda e o entroncamento oblíquo à direita. Pessoal, tem que ter muito cuidado quando você observar essas sinalizações, obedecendo sempre o Código de Trânsito Brasileiro em relação à preferência no trânsito e também a bifurcação em Y. Eu coloquei a mãozinha aqui para lembrar da preferência pela esquerda se você tiver com a sinalização. Tem muitos acidentes muito graves, principalmente com a bifurcação à direita. Muito cuidado, pessoal. A oitava dica de sinalização de advertência é a placa projeção de cascalho de código A29. Essa placa é interessante porque mostra que logo à frente deve vir um solo em que o seu carro passando pode projetar pedras, inclusive nos carros que vêm logo atrás. Muito cuidado. Separei também uma placa parecida, que é de desmoronamento, é a A27, e que mostra que você deve ter muito cuidado com a parede lateral à sua direita. Então é bom ficar bem atento e se afastar o máximo que você puder para evitar acidentes. A nona dica ela é bem interessante. Você já viu esse coqueiro no vento? Então, vento lateral. Essa placa ela é importante, não muito usual, e mostra um perigo e deve você ter como cuidado os vidros abertos, porque mostra um vento muito forte que pode prejudicar a estabilidade do seu carro. E, enfim, a 10ª e última dica, que eu faço uma comparação entre a sinalização regulamentar e a de advertência. Vocês conhecem muito bem a placa PARE, é a única placa que tem esse formato aí octogonal. Ela mostra que a parada deve ser obrigatória. E tem também uma placa amarela de advertência, também chamada PARE. Você sabe a diferença? Ela mostra que a parada obrigatória será mais à frente. Então, ela é uma placa de advertência, mostra a segurança para você já diminuir a velocidade, porque logo à frente vai vir a placa para você parar obrigatoriamente. E essa plaquinha amarela, curva acentuada à direita, temos também a obrigatória vire à direita. Então essas placas elas são diferentes, mas mostram um desenho parecido. No caso da curva acentuada à direita, é um alerta para que você, ao dirigir, vai encontrar uma curva perigosa. Enquanto na RB25, você vai virar à direita, porque você pode ter até outra opção, mas provavelmente seria uma contramão. E eu marco aqui a placa PARE, porque também temos essa plaquinha muito usual, essa aqui já é bastante usual, e que se chama Dê a preferência. Significa que você está numa via encontrando um cruzamento, se você encontrar essa plaquinha desse triângulo, você vai parar obrigatoriamente se tiver vindo um carro no outro sentido. Você tem que dar preferência para a via à sua frente, ok? Então, ela tem uma função de obrigatoriedade quando você encontrar carros passando na via que você está querendo cruzar. Se você não tiver essa placa e você estiver vindo em direção a essa via, você também tem que ficar muito atento para evitar colisões. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem novas dicas de sinalização de trânsito, coloque aí na descrição do vídeo, dá sua curtida, marca seu sininho, siga lá nas nossas redes sociais e estamos juntos. Grande abraço a vocês.